Pensa só, você passa a vida inteira correndo atrás de um sonho, se dedica, consegue alcançar e aí descobre que aquilo não te faz feliz. Complicado, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a médica Maria Vilela. A história dela é sobre ter a coragem de apertar o botão de recalcular rota depois de conquistar a vaga de residência que ela sempre quis. Essas foram as palavras da Maria. Imagina a cena. Você entra na residência de cirurgia geral, o seu grande objetivo de vida, e o sentimento que bate é esse. É um soco no estômago. E é exatamente desse ponto que começa uma jornada incrível, de autoconhecimento e principalmente de coragem para mudar tudo. Então, vamos lá. Vamos entender como essa história toda começou. Porque antes da dúvida, existia uma certeza, uma paixão muito clara que guiou a Maria durante toda a faculdade. Olha, para Maria a coisa era séria. Cirurgia não era só uma especialidade, era a paixão da vida dela. Ela passou anos em estágios, mergulhada nos livros, com aquela certeza absoluta, sabe? De que o lugar dela era ali, no centro cirúrgico. Mas claro, para chegar nesse sonho, antes tinha uma batalha, uma verdadeira maratona de estudos para a prova de residência. E foi um processo de muita tentativa e erro até ela encontrar um método que de fato funcionasse para ela. E aqui tem uma coisa muito legal. Sabe aquela história de que o que funciona para um não necessariamente funciona para outro? A Maria sentiu isso na pele. Ela tentou usar mapas mentais que todo mundo usava e simplesmente não rolou. O aproveitamento nas questões era baixo. Foi aí que ela percebeu que precisava criar o próprio caminho. E aí, ela montou o próprio sistema, um método super disciplinado e totalmente dela. O pulo do gato foi que ela começou a criar os próprios materiais de estudo. Ela fazia os resumos, depois condensava tudo em tabelas de uma página só. A ideia não era decorar, era aprender de verdade, dominar o conteúdo. E essa frase aqui, gente, isso foi o divisor de águas. Ela sacou que não adiantava fazer questões aleatórias. Ela passou a focar só nas provas das instituições que eram o alvo dela. Foi um estudo com estratégia, com foco total. E olha, para quem está nessa fase, ter um material focado faz toda a diferença. Por isso, vale a dica. Se a ideia é se preparar de verdade, entre em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas de todas as instituições, questões comentadas, resumos e flashcards para revisar onde quiser. Bom, todo esse esforço deu resultado. Ela passou, conquistou a vaga dos sonhos. Só que o que era para ser o auge da felicidade virou um momento super confuso e, nossa, muito, mas muito difícil. Pois é, fica essa pergunta no ar. Essa foi a questão que a Maria teve que encarar. É uma pancada, né? Perceber esse abismo gigantesco entre o sonho que ela perseguiu por anos e a realidade de viver aquilo todo santo dia no hospital. E os sinais? Eles estavam todos lá, bem claros. Não era só cansaço de residente, sabe? Era mais fundo. Enquanto os colegas ficavam super empolgados para operar, ela não sentia a mesma coisa. Ela chegava no hospital infeliz e ia embora pior ainda. A conta simplesmente não fechava. Então, diante dessa realidade, a Maria tomou a decisão. Uma decisão que exige uma coragem absurda. Parar tudo e começar de novo. Só que dessa vez, ela usou uma estrutura, um plano bem claro para guiar o próximo passo. Em vez de sair atirando para todo lado, ela parou e fez uma reflexão profunda. Ela se perguntou: ok, o que na minha vida eu não abro mão de jeito nenhum? O foco não era mais a carreira isolada, mas a vida como um todo. E olha só o que ela definiu. Primeiro, estar perto da família. Segundo, ter um estilo de vida com mais flexibilidade, com uma rotina mais previsível. E terceiro, ter tempo para tocar outros projetos pessoais. Com esse filtro em mãos, ficou óbvio por que a cirurgia geral, com toda a sua intensidade, não era mais o caminho para ela a longo prazo. E aí? A resposta apareceu. Oftalmologia. Era perfeito. Uma especialidade que permitia que ela continuasse operando, que era o que ela amava, mas dentro de uma rotina que respeitava todos aqueles pontos inegociáveis. Era o melhor dos dois mundos. E aqui que a jornada da Maria vira uma lição poderosa para todos nós. Uma lição sobre como aqueles aparentes erros, aqueles desvios de rota, podem ser, na verdade, as partes mais importantes do nosso caminho. É a famosa ideia de conectar os pontos. Aquele perrengue, aquela fase ruim, não é um beco sem saída. É um ponto de aprendizado crucial que, lá na frente, vai fazer todo sentido e te ajudar a tomar a decisão certa. No caso da Maria, isso é claríssimo. Aquele ano tão sofrido na cirurgia não foi, de jeito nenhum, um ano perdido. Pelo contrário,
Foi o ponto que ela precisava para ter clareza, para fazer essa autoanálise e finalmente encontrar o caminho que trouxe a verdadeira realização para ela. E essa história toda nos deixa com essa reflexão final. Que pontos da nossa jornada, talvez os mais difíceis, estão se conectando agora mesmo? De que forma os nossos próprios desafios estão moldando um futuro melhor? Porque às vezes, recalcular a rota não é desistir. É a única forma de chegar ao destino certo.